Vidas negras importam. Retina Negra, Cristiane Sobral. Sou preta fujona, recuso diariamente o espelho, que tenta me massacrar por dentro, que tenta me iludir com mentiras brancas, que tenta me descolorir com seus feixes de luz. Sou preta fujona, preparada para enfrentar o sistema, inclino o beck sem problema. Invado a cena, sou preta fujona, defendo um escurecimento necessário, tiro qualquer racista do armário, enfio o pé na porta e entro. Retina Negra, Cristiane Sobral. Salve, meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. E essa conversa é uma lista grande. Essa conversa eu estou oferecendo para Ana Gilda Leocádio, Benedita Lopes, Caroline Paixão, Cristiane Sobral, Débora Medeiros de Andrade, Diogo Nog, Fabiana Nascimento, Félix Ventura, Ifé Rosa OADQ, Ilma de Fátima de Jesus, Irani Ribeiro, Júlia Emílio Braz, Leandro Passo, Luana Levi, Luísa Oca, Miriam Castro, Miriam Vieira, Negro Du, Neide Lopes, Pedro Machado, Roberta Borges, Rogério Adriano Silvestre, Sérgio Alves, Sérgio Rosa e Suede Fernandes. E hoje eu tenho o prazer de conversar e até que, enfim, conversar com Tatiane Joaquim. Salve, Tatiane, bem-vinda, querida. Muito obrigado a sua presença, querida. Oi, Salve, querida. Plínio. Boa Tá. noite. É um prazer imenso estar aqui com você. Eu que agradeço, querida. Vamos ligar nossas câmeras para que todos nos vejamos. Isso. Salve, querida. E aí, Olá. comece, por favor, Tatiane. Se apresente, por favor. Eu sou Tatiane Joaquim, nascida em Rio Claro, São Paulo. Sou professora na Rede Municipal de Educação. Tenho uma cadeira na Academia de Letras de Rio Claro, ALERC. Faço parte do Batuque de Umbigada de Rio Claro. Sou mãe de dois meninos, coisa mais linda do mundo, meu Max e meu Lucas. E estamos aí para prosear. Com certeza, querida. E aí, se apresente. Como que, né, você falou tantas coisas aí, por onde pegar? Vamos pegar uma questão que já vem nos o programa tem falado. Há umas semanas atrás, nós conversamos com o Nenê Teixeira, que ele falou do samba de São Paulo. E nessa fala dele, do samba de São Paulo, ele fala que o samba de São Paulo é diferente do Rio, que o samba veio do interior de São Paulo. Esse samba paulistano, ele tem essa raiz, diferente do Rio, de um outro lugar, ele tem essa raiz da umbigada. E o que é essa dança de umbigada, querido? A gente vai falar da literatura, mas o que é essa dança de umbigada para gente, né? Que ela está falando de Rio Claro, São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo. Sim, a umbigada é o encontro celebrativo ancestral. É uma dança que veio com os escravizados lá de Angola e tal. E aqui eles, apesar de todos os pesares, encontravam momentos para celebrar a vida de alguma forma. Sendo o umbigo a nossa primeira boca, essa dança ela vem trazendo isso. E aí, ao encontrar a energia masculina com a energia feminina, no encostar os umbigos, é como se fosse uma comemoração da vida, uma celebração da vida, um reorganizar o universo daquelas pessoas. Então, a Umbigada vem trazendo isso, além de ser uma festa mesmo, para a gente comemorar a gente, né, a nossa vida, a nossa conquista, por maior ou menor que ela seja, a Umbigada é esse momento também de aquilombamento, onde a gente se acolhe, onde a gente se ouve, onde a gente aprende, inclusive com os mais velhos, que é quem vem trazendo, né, óbvio para a gente essa questão da umbigada e que a gente passa para o outro também, que não é uma mão de é uma mão única, né? A gente recebe e a gente dá. Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. E é sobre isso. Que ótimo! Eu acho isso extremamente interessante, esse aprendizado dessas questões que a gente está recuperando, que a gente está mantendo, desculpa, nem recuperando, a gente está mantendo, né? E principalmente essa tradição de lembrar dos mais velhos. E aí, conta essa história de quem, né? Você falou dessas.
dessa Tatiane, né? E aí conte para ela como que ela entrou nessa questão da literatura, o que que ela trouxe de seus mais velhos e seus irmãos. Pois sim. Ah, a questão da escrita, ela começa na infância, quando minha mãe lia para eu dormir. Minha mãe, ela tinha esse costume de ler para eu dormir. Então, essa questão da leitura, né, de querer descobrir o que é que está escrito ali, de também conseguir transformar aqueles símbolos em histórias, foi uma coisa muito forte em mim, muito cedo. E também, por conta disso, me surgiu muita vontade de escrever também. A gente começou escrevendo diários, escrevendo cartinhas para os namoradinhos imaginários, aqueles que você acha que um dia você vai ter. Aí escreve cartinha, e aí escreve diário. E foi esse processo natural, a escrita. Até que, por conta da Umbigada, eu fiz o meu primeiro texto que foi publicado, que foi como falam? Um relato de experiência, que eu comecei a trabalhar o batuque de umbigada em sala de aula. E aí as pessoas falavam, não, faz um texto então, para a gente estar fazendo. Vou te mostrar. O livro é esse Uhum. aqui, ó, Implantação da Lei, aqui em Rio Claro. Foi feito pela Unesp, universidade aqui. E aí o pessoal que estava organizando falou assim: ah, é muito interessante esse processo de você trazer a umbigada para a sala de aula, ensinar seus alunos sobre ela. E aí foi quando eu fiz o primeiro texto publicado, que foi sobre a umbigada. E aí, como foi você se vê em papel, em tinta? Na verdade, eu fiquei meia. A gente fica meio embasbacado, né? Eu falei, nossa, um texto meu está aqui para todo mundo ler e conhecer, não só o meu trabalho, mas a Umbigada também, que é uma coisa que é muito importante para mim, porque a Umbigada também vem um movimento de cura, de um movimento de autoconhecimento, de um movimento de se reconhecer enquanto mulher preta. Então, esse processo, essa escrita, foi uma forma de também mostrar para as pessoas que, de alguma forma, se elas estiverem passando por alguma situação, elas podem se aquilombar junto com a gente. Mesmo criança, em escola, adulto, qualquer pessoa, qualquer idade, pode estar dentro desse movimento com a gente. Beleza, beleza. Isso é para. Tá. Aí, depois desse texto, o que que veio depois? Rosas para Marielle, com meu amigo Plínio. Como muita gente sabe, assim, Tatiana ela brilhantou um dos textos dela, um texto ofereceu para a gente, para a nossa primeira publicação desse selo Notas de Escurecimento com Rosa para Marielle. E aí, conta também como foi isso, querida? Olha, eu vou ser bem sincera com você, 2018 foi um ano extremamente difícil, porque Marielle morreu no começo, no primeiro semestre, e minha irmãzinha morreu no segundo semestre. Então foi um ano muito dolorido para mim. E aí esse texto, a proposta que você fez foi uma coisa maravilhosa, porque foi uma forma que eu consegui de tirar essa dor um pouquinho de dentro. Porque quando a gente escreve, querendo ou não, a gente tira um pouquinho de dentro, né? Sim. E aí eu pude verbalizar aquela dor, tanto pela Marielle quanto pela minha irmã. E o texto ficou bonitinho. Então, vai lá, já começou, você está por aí, você pode ler um pedaço, ler ele inteiro para a gente? Não, dá para ler inteiro. Leia, por gentileza. Vou mostrar a capa para quem não conhece. Esse é Rosas para Marielle, É, saiu pela organização imensa do livro. diretoral, né? Selo Nota de Escurecimento. Fantástico. Aí na página 55, dentro dos olhos, espelho da alma. Marielle é morta. Não devo romantizar o fato. É dor, é tristeza, é luto, é grito, é desespero. Marielle morta. Dor, dor, dor e dor. Tristeza, luto, dor. Marielle morreu. Que dor, que tristeza. Marielle está morta. Quero Marielle, volta Marielle, vive Marielle. Coração desesperado bate, a boca chama. Marielle, Marielle, Marielle. Olhos no espelho, pânico, desespero, saudade.
Dentro dos olhos que se olham no espelho, Marielle. Marielle é viva e o coração tranquiliza. Levanta, anda, canta. Marielle, viva. Opa, viva! Então, tá, beleza esse. Esse foi uma. Abrilhantou a nossa trajetória de Marielle, esse livro que a gente fez com a Imenso, o apoio do Anelito, que primeiro saiu no blog, depois aí chamei mais a Negrada para completar. Tá aí, beleza. Estreou E com esse, Marielle. esse viva da última frase, ele tem duplo sentido, que é viva, de que ela vive em cada pessoa que a ama, e é viva por toda a luta que ela teve, por tudo que ela fez por nós todos, né? Então, esse viva é viva e viva. Viva e viva. Viva e viva. Tá. Depois de Marielle, querida. Depois de Marielle, um amigo meu, chamado TC Silva, da Casa de Cultura Tainã, fez uma provocação para mim, porque a gente conversava muito sobre cultura e tal, e ele falou assim: Bom, você já plantou árvore, você plantou dois baobás, você já teve filho, precisa escrever um livro. Aí eu falei para ele: Eu tenho alguma coisinha escrita já, mas é coisa minha. É coisa minha. Mas é como se fosse um livro. Ele falou: Deixa eu ler. Eu falei, de jeito nenhum. De forma alguma você vai ler minhas escrivinhações. Aí ele pediu, insistiu. Falei, então lê. Ele leu e outro dia ele falou: Nossa, passei a noite, não consegui dormir, eu precisava terminar. Você tem que publicar isso aqui. Isso aqui é uma reflexão que é boa para outras pessoas que vão se identificar e vão conseguir virar a chave das situações que têm vivido. Ah, Plínio, eu relutei, viu? Mas no fim eu acabei aceitando que podia ser uma boa ideia. E aí foi quando eu escrevi A Cor do Amor, mandei A Cor do Amor e dela para ele. Isso. A cor do amor aqui também, que eu tenho aqui. Pois é. E aí acabou sendo publicado A Cor do Amor, por esse incentivo desse meu amigo de Campinas, DC Silva. Desculpa. E aí, como foi a recepção? Como é ele? Qual que foi essa ideia desse livro, assim? E conta pra gente esse livro, que ele tem algumas peculiaridades. Conte pra gente. A Cor do Amor, ele vem trazendo questões sobre questões raciais mesmo, sobre a cor da pele, que muitas vezes a gente é nos negado carinho, respeito, valor que a gente merece por conta da cor da pele. Então, o livro vem trazendo essas questões desde tenridade. Conta, não vou dar muito spoiler, hein, gente? Mas conta um pouquinho de uma criança que está brincando com os amiguinhos, mas ela não está brincando porque ela está de canto. Aí vai contar um pouquinho da fase do primeiro amor, aquela coisa. E vai passando por várias etapas até a maturidade, que é quando a pessoa fala assim: não, eu não vou mais ficar me afligindo pela opinião dos outros. Eu vou lutar, eu vou me fortalecer, eu vou conseguir superar isso e vou levar mais gente comigo. Eu levanto e trago pessoas comigo, a gente vai junto. Com certeza. Porque além, né? Além existe espaço no livro que tem esse ilustre, né? Que Sim. provocação é essa de ilustre que você nos traz? Então, quando eu era criança, desses livros que minha mãe lia, tinha uns que tinha desenho para pintar. E Maria não deixava eu pintar esses desenhos por nada no mundo. Não pode, não pode. E aí, quando eu decidi fazer esse livro, eu falei assim: metade dele vai ser desenhos para colorir. Então, a ilustração é do meu filho mais velho, Lucas. Por exemplo, esse aqui, Sua Cor. Aí tem esse desenho do sol e tal. É para colorir, tá, gente? Pode colorir. E aí, os poemas que tem no final do livro é para ilustrar. E aí, então, a pessoa lê o poema e tem a oportunidade de imaginar e traduzir esse texto em forma de desenho. Que eu acho que é uma coisa boa. E acho que também vem dessa questão de eu ser professora, de a gente trabalhar a interpretação de texto com as crianças através da ilustração, né? Porque como eu trabalho com alfabetização,
o comecinho do ano é mais oralidade e ilustração. Então, eu quis trazer essa questão também de poder ilustrar esses poemas. Bacana, querido, bacana, extremamente importante. Bom, você tem um gancho, eu vou pedir uma licença, mas eu quero trabalhar esse gancho que você não jogou. E essa tradição de uma professora preta? Porque você é uma que a gente já tem tantas que vem desde antes, mas com certeza uma das notáveis é Maria Firmina dos Reis, Ruth Guimarães, e vai, que são professoras. E fora aquelas Luísas e Paulas que a gente não finca. O que que é essa professora preta trabalhando nesse momento da alfabetização? Olha, pensando na minha fase de alfabetização e trazendo para essa situação atual, onde eu sou a professora preta, eu percebo quanto isso tem significado para as crianças pretas que estão ali. Dá para perceber que elas entendem que a professora, se a professora conseguiu estar ali, eu também consigo, eu também posso. E eu converso muito com elas no intervalo. Então, eu elogio o cabelo, eu elogio a roupa, nossa, eu acolho muito eles. Então, tem dia que eles já vão de black solto, ó, pro meu cabelo. Falo, tá lindo, tá maravilhoso o seu cabelo. Então, essa coisa de fortalecer que eles são bonitos, do jeito que eles são, que eles podem ser. Esse negócio de ficar de black só preso para as pessoas não ficarem falando, não, a gente tem o direito de usar nosso cabelo solto. A gente tem o direito de ser onde a gente quer ser. E eu percebo que essa relação professora preta, aluno preto, é muito boa e é muito necessária, Plínio, porque eu não tive isso. Eu era aquela Hum? criança que ficava no cantinho, sentada, que ninguém queria brincar, que ninguém queria conversar, que as professoras não punham a mão. Então, agora eu faço, a partir disso tudo que eu vivi, eu faço extremamente o contrário. Eu acolho não só as crianças pretas, é lógico que a gente está lá para os alunos, mas em especial eles por conta do que a gente já viveu. A gente precisa Não, fazer isso, é uma necessidade. Não é só não, um e a querer, é gente uma sabe. necessidade. A gente sabe o que é importante. E aí, uma coisa para falar para os seus filhos, que é uma coisa que eu vivi. Eu sou filho de professores pretos. E isso dá um avanço na vida da gente que é enorme. Lógico, tive pouquíssimos outros professores pretos, mas meu pai e minha mãe eram. Minha mãe é professora. Então, isso nos dá um empoderamento, vamos usar essa palavra que você trouxe, que é falar de Sim, empoderamento, dá um empoderamento assim que depois você vê na comparação, eu nunca tive professoras pretas, não, minha mãe e meu pai eram professores, eram pretos. Não, exato. não substitui, mas nos empodera. Então eu fico imaginando os meninos como também são empoderados com isso. Ter a mãe São. professora preta. São, e eles gostavam de ir, às vezes, na escola, que a minha escola é bem pertinho da minha casa. E assim, eles tocam instrumento. Então, às vezes, eu chamava eles para tocar uns sacos, um clarinete para as crianças, e as crianças ficavam, nossa, os filhos da professora. Então, além de ver a professora preta, eles viam outras pessoas, os filhos da professora, meninos pretos, que tocavam instrumento, por exemplo, que ia lá para socializar com eles, para conversar, para trocar ideia. E meus filhos são bem empoderados mesmo. A consciência da negritude, que muitas pessoas, infelizmente, não têm. Uma vez eu perguntei para o Lucas, e aí, Lucas, quem você é? Ele falou, eu sou um homem negro. Então, isso para ele já veio mais cedo, para os dois veio mais cedo. E para mim foi uma construção. Por quê? Porque a gente não é que a gente queria, mas a sociedade impunha, e a gente tinha vergonha de ser preto, a gente tinha vergonha do cabelo, a gente se escondia. E eu vejo eles se colocando, sabe? Isso é sensacional. Eu sou um homem negro, eu consigo, eu vou, eu posso, eu tenho capacidade, estou aqui fazendo minhas coisas. É sensacional. Né? E também é importante para quem nos tá assistindo, porque foram dificuldades. Você ser uma pessoa negra, um homem, uma mulher negra, no interior de São Paulo, na década de 60 é uma coisa, né? Na década de 70 é outra coisa, na década de 80 é outra coisa, de 90, que é a década que a Tatiana está falando, são outras coisas que a gente só quem viveu sabe, a gente vai contar Só quem viveu é que sabe. que a gente vai contar nos nossos inscritos, então nos aguarde. Mas que é uma questão que isso só.
apesar de sermos de família preta, meu pai, minha mãe, todo mundo, né, todo mundo são pretos, a gente sabia dessa opressão. Então, os meninos falarem isso, nossa, é um ganho. É sensacional, É é um ganho. sensacional. É um ganho. É um Porque ganho. a gente vê que as pessoas, as estatísticas falam que muitas pessoas pretas, às vezes elas não se denominam. E aí Uhum. que vem que as estatísticas vem um pouco distorcida por conta disso. Hoje não, a maioria já se assume. E aí que a gente sabe que a maioria no Brasil é negro, por conta disso, que a gente agora tem essa coisa, não, eu sou e não tem problema. Não, e eu tenho sorte. Eu sou preto e tenho sorte. Sim, eu sou É, lindo. exatamente, presta atenção. Porque muitas vezes, e até saiu um artigo recentemente no jornal, um articulista falando assim, que alguém vem elogiar, falando, ah, você é uma mulher, uma mulher morena. Falando, não sou morena, sou negra. Ah, eu não quis ofender. Não, me ofende falando, me chamando de morena, moreno, né? Ou outras coisas que já estão em desuso. Sim. Eu sou negro, né? Negra, somos negros, né? E pronto. E tá E tudo pronto. bem. Não, e é tudo bem. Querida, vou pedir licença para você, para que a gente comece já passar um pouco para frente e fazer as nossas coisas, trazendo. E aquilo, né? Pedir assim para que, por gentileza, assine o canal, que é importante que para termos e fazermos todas essas questões. E aí a gente vai chegar nesse momento nosso griot. E é hoje, não por coincidência, também trazer uma mulher negra, Nájila de Oliveira Santos, que já esteve aqui, está sempre aqui. Então, o importante falar de Nájila é que essa trajetória, ela é a consolidação, o trabalho dela, a consolidação do pensamento negro e a difusão de conteúdos acadêmicos sobre a diáspora africana no Brasil contemporâneo. Ela, como fundadora e editora-chefe da revista África e Africanidades, ela ocupa um espaço estratégico na mediação entre o saber científico e a prática pedagógica voltada para a educação antirracista. Nájila é uma intelectual com raízes firmemente ligadas à educação e à comunicação, né? Especialista em relações étnicos, raciais, né? Comunicação digital. Essa revista Africanidade, criada em 2008, surgiu na escassez de material qualificado e ela trouxe. E o objetivo é ampliar o olhar sobre o continente africano, abrangendo todas essas tecnologias lá que fomos e foram sequestrados, né? E essas contribuições. Nájila tem um papel importantíssimo nessa difusão e eu acho que vale a pena a gente prestar atenção e ver essa questão da África e africanidade, o trabalho que Nájila faz, que é extremamente importante, né? E onde ela é citada, ela é referência, ela já é griot, né? E esse ativismo dela. Isso é extremamente importante. E é aquilo, por favor, deixe seus comentários. Querida, por favor, vamos lá. Vai declamar, né? Por favor. Escolhe um texto para declamar, ou até posso escolher, mas escolhe você. Deixa eu só falar uma coisa que eu não sei se eu deixei claro, porque o livro ele é dividido em duas partes. Então, a Ah, primeira parte é sobre essa vivência, sobre questões que aconteceram por causa da cor da pele, e a segunda parte são poemas. São poemas, poesias que é dela para ele, ou seja, da personagem para um amor que ela teve. Então, ele é dividido em duas partes, tá? Eu quero ler para vocês o primeiro capítulo do A Cor do Amor. Ele é pequenininho, viu, Plínio? querida, eu estou aqui para ter esse prazer da gente conversar. Eu estou me devendo, estamos nos devendo. Então, pode colocar qualquer um, você vai ler mais ainda, por favor. Olha, eu gosto dessa ilustração, meu filho fez. Bonitinho. Pintem, Linda. hein, pô? E aí, o título é Nem Todas as Cores. Nos primeiros anos de vida, creio eu, para as crianças, as cores são a descoberta de como o mundo é lindo. O sol é amarelo, as nuvens brancas, o céu é azul e algumas flores vermelhas. As cores embelezam os desenhos, a imaginação e o mundo.
Tudo em volta é uma explosão de cores e, portanto, perfeita. Apenas uma coisa nesses tempos de primeira infância não apresenta a cor, e são as pessoas. Elas são pessoas, apenas pessoas que nos cuidam e que brincam com a gente. Então, abraçamos e damos as mãos naturalmente. Porém, pelo que experimentou, posso dizer que entre 7 e 8 anos se descobre que pessoas também têm cor. Qual a cor? Bege. Mesmo que algumas sejam marrons em seus diversos tons, ainda assim beges da cor de pele. Todas eram beges porque precisavam ser, ao menos na imaginação. Porém, situações corriqueiras, como brincar de pega-pega ou de esconde-esconde, acabam por desmascarar crianças marrons. De nada mais vale a imaginação, que aceite, não são beges. Portanto, descobre-se ainda na infância que, para uma parte das pessoas, certas cores não contribuem para a beleza e perfeição. Pelo contrário, atrapalham. A cor é a da pele que não é bege. E eu quis trazer essa questão do bege, da cor de pele, porque as crianças na educação infantil e no Fundamental 1, na primeira etapa, primeiro, segundo, terceiro ano, eles têm maneira de falar assim: ah, eu quero cor de pele, me dá o lápis cor de pele. Então, para eles, todas as peles é bege. Eu falo qual? A bege ou a marrom? Então, por isso que eu trago essa uma brincadeira, né? Vamos dizer assim, sobre essa coisa, a cor de pele. Nós, todo mundo é da cor de pele. Qual que é a cor de pele para todo mundo? A bege, o lápis salmão. Então, eu trago essa questão, assim, porque vem falando de criança, então é sobre a escola, então eu trouxe isso. Não, com certeza, extremamente necessário essa discussão cor de pele de quem, né? É, da pele de quem? Pele de quem a gente está falando. Beleza, nós estamos nessa trajetória, e aí depois, né? Tá, Tatiane, tá, como foi a recepção a cor do amor? Olha, Plínio, as pessoas, eu tive várias, como se diz? Reações. Por exemplo, eu tive uma pessoa, um menino que leu, um homem preto que leu. E na minha cabeça, esse livro é para mulheres sobre mulheres. A personagem chama ela. Só que ele leu, ele falou para mim, eu me identifiquei com tantos textos aqui, me tocou, eu me emocionei com muitos textos. E aí eu falei, nossa, a cor do amor não é sobre ela, é sobre nós mesmo. Não sobre nós mulheres, sobre nós pretos. Então, essa foi uma descoberta que me trouxe. E aí teve uma outra pessoa que a reação foi indignação. Como assim aceitar essas coisas? Não pode. Não tem fundamento. Eu faria diferente, eu faria assim, assim. Então a pessoa se colocou no lugar e começou a imaginar a reação que ela teria, como ela agiria, como ela poderia fazer diferente, como ela se protegeria mais dessas situações. Então eu achei muito interessante. E tem pessoas que falam, não, a gente precisa falar sobre isso para provocar reflexão nas pessoas não pretas. Esse livro eu vou ler lá na minha escola e a gente vai refletir sobre isso. E é uma questão que não é só novembro, é o ano inteiro. Então está sendo muito gostoso perceber que esse livro realmente tem para que vem, sabe? Não, com certeza. E uma avaliação minha, a pedido da autora, é isso também, querida, que esse livro ele tem essa delicadeza, mas é essa alfinetada, né? Ele delicadamente alfineta de uma forma delicada. E, no melhor sentido, incomoda. É um livro para incomodar. Eu li como incomodar, porque assim, avaliar poesia eu sou um zero à esquerda. Mas, poemas principalmente, mas esse livro é bem interessante, bem em jogo, e essa questão de você ilustrar, de você fazer um livro e você marcar esse livro, né? Você marcar, porque nós, como escritores, a gente escreve e aí já publicando está na mão do leitor, da leitura, mas eu posso fazer Sim, minha leitura. Eu posso fazer. O que, que é, né? Eu abri em sonho. O que, que é isso? O que, que é esse sonho para mim? Ter esse sonho para mim hoje, que talvez, espero que não seja o mesmo sonho de amanhã,
né? É, Grande Príncipe. Então, todas essas provocações, eu acho que é bem interessante, é bem provocativo, assim. Eu, assim, a princípio, assim, eu sempre me incomodo. Eu sou aquele dono de livro que não quer que mexa o livro, não gosta que dobre, né? Não gosta de risco. nossa. Eu sou de... Então, fazer ilustração, para mim, é uma heresia, né? Mas superando isso, Eu- respirando essa heresia, essas coisas, eu achei bem interessante. Gostei muito. Gostei muito. Parabéns, querida. Muito Parabéns. obrigada. E aí, depois? E aí, depois da Cor do Amor, o que que a gente tem que. Para onde você foi? Ou vai? Então, eu fui para outros textos que eu já tinha guardado aqui, porque a gente que escreve, a gente escreve o tempo todo e vai guardando, né? E vai, tá sempre escrevendo. E aí, Plínio, meu amado, surgiu um livro com um título um pouco diferente. Que a minha Boa. editora falou assim para mim: vamos mudar esse título. Você não quer pôr assim, máscaras caindo, alguma coisa mais leve? Eu falei, não tem condições de eu mudar o título, tem que ser esse. Aí fomos para um lugar de um título chamado Cínica, Falsa, Mentirosa, Dissimulada e Vadia. É o que disseram. E esse título choca. As pessoas falam, meu Deus, o que é isso? Mas ao mesmo tempo elas falam, nossa, eu quero ler, eu quero saber o que está acontecendo nesse livro. E está sendo muito interessante também. Os jovens, os adolescentes têm mais encantamento. Que 100 dos livros já foram e a maioria é jovem, é adolescente, que quer saber que essa história de esses xingamentos todos. Uhum. E esse livro vem trazendo a questão da escrevivência, né, Plínio, que é uma coisa própria de nós, né? Então, são situações do cotidiano, onde, por exemplo, uma pessoa te maltrata, por exemplo, e você não retribui essa pessoa, você trata ela bem. Aí vem outro e fala assim: nossa, mas é cínica mesmo, né? Falsa. Não é, gente, você só é diferente. Então, esse livro vem trazendo essas situações onde a pessoa ela age daquele jeito porque ela é assim. Não está se fazendo, ela não está dissimulando, ela só está sendo o que ela é, o que ela gosta de ser, o que ela aprendeu a ser. Por mais que seja uma maneira de ser que não seja o comum, que não seja o natural, vamos dizer assim. Porque se as pessoas se espantam, porque não é tão natural assim, que se fosse estava tudo tranquilo, não ia ter nenhum julgamento. E aí esse livro vem nessa proposta, então, de trazer situações onde a pessoa ela tem uma reação diferente da esperada, e por isso ela é julgada de forma pejorativa. Então, esse livro vem trazendo essa reflexão para as pessoas falarem, não, não é, assim, não é porque eu penso que é que é. Essa pessoa ela é diferente, e ela pode ser diferente, ela tem o direito de ser diferente. E a personagem é a mesma da Cor do Amor, é a personagem ela que vai continuando nesse processo de autodescobrimento e de autovalorização. Eu sou quem sou e ponto. É aquilo, querida. Lê um pedaço, lê um trecho para nós. E lembrando a Eu vou todos e ler. todas, assinem o canal, deixe seus comentários. Não se economize nos comentários, por favor. O texto que eu vou ler tem como título Desistir. Começa assim. Ela desistiu. Desistir, em geral, é visto como sinal de fraqueza. Fulano nadou e morreu na praia. Acredite piamente, desistir pode ser sinal de força e não de fraqueza. Explico. É preciso uma força imensa, um domínio próprio brutal para aceitar e fazer um novo começo, um novo caminho, um novo sentimento, para sair ou popularmente dizendo desistir. Por que permanecer naquilo que machuca, que não consegue, ou naquilo que simplesmente não te significa mais? Afirmo, muitas vezes fulano nadou e renasceu na praia. Mesmo porque, para finalmente desfalecer na praia, já se vinha fraco, se morrendo pelo caminho. A chegada é apenas a constatação do processo no percurso. Isto posto, digo que ela renasceu na praia algumas vezes. E sabe que você também. E a verdade é que se renasceu, esteve morta em algum momento. Seja como for, toda vez que necessário, antes de acreditar que morreu na praia, lembre-se de que nela e no percurso até ela, pode até ter ficado fraco e desanimado, quase em seu fim, mas que teve a ousadia de se levantar, andar e fazer um novo começo, mesmo com o populacho ao redor dizendo que você é fraco, que desistiu.
Quantas vezes se pode renascer? Todas as vezes em que for preciso se respeitar e se amar, se reconstruir para chegar mais perto de quem se quer ser. Sim, podemos renascer na praia. Que Então, esse tipo de ótimo. reflexão. Justo, justo, importante. Querida, vou pedir licença para você agora, para a Sim, gente poder fazer mais uma questão da estante preta. Então, é para lá de importante essa reflexão, isso a gente falar dos nossos livros, dos nossos escritos, das questões que são importantes. E hoje, como nós oferecemos essa proposta, né, de trazer a Nájila como griot, vamos falar de alguns livros que saíram pela África e Africanidade. O primeiro é o Baobá de Concreto. É uma coletânea que une contos, crônicas, poemas de autores brasileiros, angolanos, guianenses, né? E ela destaca pela obra por trazer a experiência urbana da população negra e dos povos originários, né, das Áfricas, articulando literatura e militância em seus textos, né? Vários presentes e aí que já passaram aqui, né? Eles apresentam narrativas realistas importantes, criando uma conversa muito importante. Está disponível lá na livraria, né? Da revista África e Africanidade. Baobá de Concreto, né? Organização Nájera de Oliveira e André Luz dos Santos Silva. Um outro livro para lá de importante é Mulheres das Águas, organizado por Elaine Cristina Marcelina, Érica Luciana de Souza, Nájera de Oliveira dos Santos e Patrícia Anunciata de Oliveira. Que confira, isso é uma antologia também que une essa literatura, esses escritos, contos e crônicas com mulheres negras, falando dessa questão da água, essas homenagens a Iemanjá e Oxum. Muito importante, né? Esse livro é um monumento à continuidade histórica dessa cura coletiva, como a Tatiane falou, da escrita pela cura coletiva, de você falar sua história em voz alta. Mulheres das Águas. Organização de Elaine Cristina Marcelina, Érica Luciana de Souza, Nájila de Oliveira dos Santos e Patrícia Anunciata de Oliveira. E, por fim, Pássaro de Chumbo, organização de André Luiz Santos Silva e Nájila Oliveira dos Santos, né? Que é também um marco, essa essa obra, essa coletânea, esses vários textos, porque é isso também que é o quilombo, de você trazer vários textos fortes falando sobre essa questão, dessa construção dos conflitos, né? Consciência de classe, de raça, de onde está, de onde tem, desse ser negro, né? Dessa transmutação desse sofrimento, dessa trajetória em palavras, né? Que as palavras virem letras. E isso é importante. Pássaro de chum. E é aquilo, né? Por gentileza, assine o canal. Vamos, vamos fazer, né, várias importantes. E até estamos pensando numa campanha no canal. Quer dizer, então é isso. Assine o canal e divulgue para mais pessoas, por favor. E que mais, Tati? Que mais, Tatiana? Que mais você nos conta? Então, esse livro também tem duas partes, que é a parte da cínica, né, das situações de ela, e a segunda parte, poemas também, para um amor. Aí, eu queria ler um texto que foi feito para esse amor. Pode ser? Por favor, leia. Eu gosto de um texto, peraí, deixa eu achar ele. Tautograma, eu fiz um tautograma, eu acho muito bonitinho. Chama Fábio. Fábio, formoso, faceiro, farol. Fatalmente favorito, fascinante, formidável, fabuloso. Fornece felicidade feito feitiço. Fiel, festeja fértil, filosofia feito fluente folião. Fogo, força, fundamental. Fineza farta, faz fantástico festival. Feito fera, fita faces faceiras. Fita facetas, façanhas, fisionomias.
ferve, filtra. Fábio, familiar, fraternal, formoso, faceiro, Fábio Farol. Essa brincadeira com uma letra é muito gostosa de fazer. É um Muito. desafio E, bom, né? não, e quando ela consegue, você consegue pegar o fio e trazer essas, contar uma história ou passar sua mensagem é muito vitorioso, né? Naqueles Sim, desafios que nos fazemos como escritores e como escritores, assim, quero passar uma ideia, mas como que eu vou passar uma ideia, né? sim. Fábio, né? Fábio e Farofa fica muito perto, então é muito F para a gente fazer. Isso é bem interessante. Eu amei fazer isso. Eu quero fazer vários, porque é muito gostoso. É um desafio muito bacana. Com certeza, com certeza. Beleza, então tem essa questão. Tá bom. E aí, para onde nós vamos agora, Tati? Ah, eu estou escrevendo um outro livro que, se Deus quiser, a gente lança no segundo semestre. O nome dele é Cestos de Boas Memórias. E Hum, ele vem contando situações da minha infância com meu avô. Que meu avô tinha um boa. quintal que parecia uma floresta. Então o livro vem falar de boldo, vem falar de arruda, vem falar de melissa, vem falar de todas as plantinhas que a gente quase não vê mais. Tá ficando uma delícia esse livro, tô apaixonada por ele já. Que bom, que bom, que bom, que bom. E é isso que é importante. É isso que a gente trazer fazer, fazer das escritas nossas homenagens, né? Eu acho isso para lá de necessário, Sim. para lá de necessário mesmo. Aí, por favor, quero que você leia mais um texto, por gentileza. Ah, vou procurar um que chama, vamos ver se eu acho aqui. A Mãe que Lia, que é sobre que é sobre a história da minha mãe ler para mim. Se eu achar, né? Vamos ver aqui. Eu tinha deixado separadinho, mas acabei tirando aqui, achei. A Mãe que Lia. Mãe dedicada, como todas deveriam ser, arrumava energia para, ao colocar ela para dormir, ler. Ela, menina, olhava para dentro dos livros, vendo apenas rabiscos, pequenos desenhos. Os via com profunda admiração pela mãe que Deus lhe dera, pois a mãe tinha, em sua visão de menina, um superpoder. O superpoder de transformar tudo aquilo em histórias de aventura. Sendo assídua no Clube do Livro, a mãe que lia desvendava livros de diversas coleções, como a dos irmãos Greens e do Monteiro Lobato, que à época era somente venerado. Assim, a paixão de ela foi as Reinações de Narizinho. Quão incrível era a personagem ter aquela boneca de pano que falava, quão incrível era ela verdadeiramente conversar com formigas e peixes. Pois sim, em meio a rabiscos e desenhos misteriosos que viviam dentro dos livros, a menina descobriu mais. Descobriu que tinha algo em comum com a menina Narizinho. Tinha o mesmo costume. Passavam tempos penduradas num pé de jabuticaba, comendo da fruta até não caber mais. Explico. Numa pequena cidade, numa avenida bem comprida, existia uma casinha marrom onde vivia o avô de ela. Na casa havia um belo quintal muito bem cuidado. Além de jabuticabeira, eram cultivados pé de gabiroba, romã, abacate, mexerica, laranja e cana. E saiba, esse avô era pai de 4 Marias, e uma delas era a mãe que lia. Posso continuar? Por favor. Essa mãe fez nascer na menina um fulguroso desejo de também ter o superpoder de decodificar rabiscos e pequenos desenhos. Despertou ainda mais. A menina quis saber fazer rabiscos e pequenos desenhos, cheios de histórias para pessoas com superpoderes lerem. O tempo passou. Outro dia veio à luz um livro versando sobre amor, escrito pela menina, que agora é mulher. Seus recortes do cotidiano, sua grande conquista. Conquista devida à iniciativa de uma mãe que mantinha um momento solene de leitura. Mãe que fez com que o mundo mais brilhante e feliz da menina fosse as letras, transformada em palavras, frases e histórias. Agora elas leem juntas e algumas vezes é a filha que lê para a mãe. Não que precise, mas é que uma das coisas mais boas da vida é retribuir o bem que nos foi feito. Assim, hoje, às vezes, a filha lê para a mãe que lia. As duas riem e se divertem como antes.
viajam e passeiam nas páginas de diversos livros dentro dos desenhos e rabiscos, feitos para todos os que buscam, adquirem e aproveitam seus superpoderes, assim como você. Que ótimo! Eu gosto dessa coisa de conversar com quem está lendo, sabe? Porque eu conto a história da personagem ela, que em algum momento sou eu, essa ela, ou é você, mas enfim, sou eu, em algum momento essa ela, mas essa ela conversa com quem está lendo, e aí ela volta para a história, ela conversa de novo. Eu gosto dessa coisa, desse movimento, sabe? Bacana, bacana mesmo, assim. Querida, des- desejo, assim, muito sucesso, muitas coisas. A gente está por perto, a gente vai fazer coisas juntos. Conta comigo Sim. sempre, por Ah, favor. muito obrigada. Estamos aqui agora nesses momentos finais, a gente, mas aí antes, né? Aquelas questões, né, que a gente tinha combinado de assinarem. Mas vamos ver a sugestão do que para rever no canal. Antes, por favor, é importante lembrar para quem eu ofereci essa nossa conversa. Vou falar agora todas e todos, paciência. Sueli Fernandes, Sérgio Rosa, Sérgio Alves, Rogério Adriano Silvestre, Roberta Borges, Pedro Machado, Neide Lopes, Negro Du, Miriam Vieira, Miriam Castro, Luísa Zoca, Luana Levi, Leandro Passos, Júlio Emílio Braz, Irani Ribeiro, Ilma Fátima de Jesus, Ifé Rosa, o ADQ, Félix Ventura, Fabiana Nascimento, Diogo Nog, Débora Medeiros de Andrade, Cristiane Sobral, Caroline Paixão, Benedita Lopes e Ana Gilda Leocádia. E desses todos, né, muitos desses participaram do Notas, mas destaquei uma querida, Miriam Vieira, né? E é isso, a gente importa, e é sempre lembrar que vidas negras importam. Querida, agradeço demais sua gentileza, sua parceria, sua generosidade. Eu estava me devendo esse encontro, estava devendo a gente essa nossa conversa, e agora estamos aí, pronto para outras, né? Que aí eu vou chamar a Tati para fazer várias coisas, e ela vai me chamar algumas coisas para fazer também. Por favor. Plínio, eu estou muito feliz de nós termos tido essa conversa. Foi muito gostoso falar com você sobre escrita, que é o que a gente mais faz. A gente vive nesse mundo da palavra, né? Palavra escrita, da palavra falada, e por que não da palavra cantada, né? Cantada. Então, muita alegria, muita satisfação dessa prosa que a gente teve. Muito obrigada. E chamando, a gente está aí. Também estou assim. Agradeço a todas, todas, assine o canal, vejo coisa, felicidade, faça comentário. Procure pela Tatiane, né? Tem uma história, procure os livros dela, esse e outros que virão. Até, querida. Sim. Obrigado. Até. Beijão. Beijos, querida.